Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro dessa nossa série Cristianismo Radical. Nós estamos, ao longo de toda essa série, conversando sobre assuntos que estão na raiz do cristianismo, que estão no fundamento da nossa fé cristã e que, a partir da compreensão correta deles, a gente pode seguir com um cristianismo muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais promissor. E hoje nós temos um assunto para tratar que realmente tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida, e que está na raiz da nossa vida cristã, da nossa fé, e é um assunto com o qual a gente precisa lidar de maneira cristã. Eu estou falando do sofrimento. Todos nós sofremos. E a gente precisa aprender a lidar de maneira cristã com o sofrimento. E a gente vai conversar um pouco sobre isso a partir do livro de Abacuque, do profeta Abacuque. Mas antes da gente ler o texto bíblico, eu quero convidar você para a gente orar e pedir a unção do Espírito Santo. Senhor Deus, nós vamos falar sobre a sua palavra agora. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la e a aplicá-la da maneira certa na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Fica lá no Antigo Testamento, é um dos profetas menores. É um livro que é pequeno, ele tem 3 capítulos, mas apesar de ser um livro pequeno, ele tem uma mensagem tremenda, uma mensagem gigante. E nós vamos tentar passar por todo o livro de Abacuque, pegando especialmente os pontos com os quais nós podemos aprender a respeito dessa questão do sofrimento humano. Nós não temos muitas informações a respeito de quem era o profeta Abacuque. Basicamente, o que a gente sabe sobre ele está aqui no livro de Abacuque. Nós sabemos, por exemplo, que ele foi um profeta que viveu ali no 7º século antes de Cristo e que teve o seu ministério entre o final do reinado de Manassés e o início do reinado do rei Josias. Ele teve um reinado ali paralelo ao reinado, um ministério paralelo ao ministério de Jeremias. E Abacuque, ele foi um profeta de Judá. Portanto, ele profetizou para o povo de Judá e sobre o povo de Judá. Provavelmente ele escreveu o seu livro por volta ali do ano 630 a.C. E o contexto do livro de Abacuque é um contexto de apostasia. O povo de Judá estava muito longe de Deus. Esse contexto aqui é exatamente aquele contexto que precedeu o exílio babilônico. Por isso que a gente diz que Abacuque é um profeta pré-exílico, porque ele teve o seu ministério todo antes que Judá fosse levada cativa para a Babilônia. Naquele episódio demonstrado ali no capítulo 1 de Daniel, quando Nabucodonosor e seu exército foi lá e capturou boa parte dos judeus e levou para a Babilônia. Abacuque está localizado nesse período, antes do exílio babilônico. E qual é o tema de Abacuque? O tema é: por que Deus não faz nada em relação à apostasia e ao sofrimento que está acontecendo em Judá? O livro de Abacuque tem 2 grandes temas. O primeiro deles é por que Deus permite que o mal fique sem castigo lá na sua terra natal, em Judá. Aquilo estava deixando Abacuque extremamente angustiado. Aquilo causava profundo sofrimento em Abacuque. E veja, quando você lê esse livro por completo, você percebe que Abacuque não está profetizando para Judá. Mas o livro é basicamente um diálogo entre Deus e o profeta. E quando a gente lê esse diálogo, nós percebemos que Abacuque estava incomodado com algumas situações em relação ao próprio Deus. Vamos começar a ler o texto? Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. E aí começa a primeira oração de Abacuque
em seu livro. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque começa o seu livro com uma pergunta: até quando, Senhor? E veja, diante do sofrimento, nós sempre fazemos algumas perguntas. As três mais comuns são: por quê, para quê e até quando? Pare um pouco e pense nos momentos de sofrimentos pelos quais você passou. Talvez a primeira pergunta que você fez foi: por quê, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Mas essa pergunta não é a melhor. Nós não temos uma resposta para o porquê. E muitas vezes a gente sofre e passa pelo sofrimento e deixa de sofrer sem saber a razão pela qual nós sofremos. Basta você pensar em Jó. Jó passou por todo aquele sofrimento e nunca soube por que sofreu tanto. A pergunta por quê não é a melhor pergunta. Talvez a resposta para ela seja Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós e as coisas não reveladas são para Deus. A segunda pergunta que a gente faz diante do sofrimento é a pergunta: para quê? Senhor, tem algum propósito nesse meu sofrimento? E essa pergunta é um pouco melhor, porque às vezes nós entendemos o propósito do sofrimento. Tem um exemplo bíblico, que é o exemplo da morte do amigo de Jesus, Lázaro. Jesus falou: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E a gente vê no final do relato, lá em João 11, que muitas pessoas se converteram a partir da ressurreição de Lázaro. Portanto, existia um para quê, e às vezes nós descobrimos o propósito do nosso sofrimento. Mas essa ainda não é a melhor pergunta, porque às vezes a gente não tem a resposta. A melhor pergunta diante do sofrimento é a pergunta que Abacuque fez: até quando? Porque para essa a gente tem uma resposta definitiva. O sofrimento humano será até quando Jesus voltar. E aí ele diz lá em Apocalipse 21, 4, enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá pranto, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Até quando? É uma boa pergunta diante do sofrimento. E Abacuque faz essa pergunta, mas há uma coisa intrínseca aqui na pergunta dele. É o sentimento de demora. Abacuque estava pensando que Deus estava demorando a responder. É interessante a pergunta de Abacuque, porque ela é uma oração sincera. E nós já conversamos nessa nossa série a respeito da oração. Abacuque estava incomodado com aquela aparente demora de Deus, e ele diz: Senhor, até quando? E em vez de repreender Abacuque por causa dessa oração, Deus simplesmente responde. E agora vem aqui ler comigo a resposta de Deus, a partir do versículo 5 do capítulo 1. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. Eu acho muito interessante essa construção do texto bíblico, porque no versículo 2, Abacuque pergunta: até quando, Senhor? E no versículo 5, Deus diz: nos seus dias. Deus responde à oração de Abacuque, como responde a nossa. Às vezes não no tempo que nós queremos, e às vezes não do jeito que nós queremos. E quando Abacuque se deparou com essa
resposta de Deus, ele ficou extremamente incomodado, porque Deus diz, olha, nos seus dias eu vou mandar a solução para a apostasia de Judá. E qual é a solução? Os babilônios. E Deus faz uma descrição aqui dos babilônios como aqueles que marcham por toda a extensão da terra. A gente consegue lembrar aqui de Daniel capítulo 7, versículo 4, quando Babilônia é descrita como um leão com asas de águia. Um leão porque é forte, e com asas de águia porque é rápida. E veja, Deus está dizendo, eu vou mandar Babilônia sobre esse povo. E Abacuque começa a não entender nada. Porque como é que Deus vai mandar uma nação mais ímpia do que Judá para consertar Judá? Aqui no versículo 8, Deus continua fazendo uma descrição de Babilônia, e ele diz assim, seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes, que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. É uma cena triste que Deus está descrevendo aqui. Agora você sabe que essa não foi a primeira vez que Deus falou de um povo ímpio sendo usado como instrumento de castigo sobre os seus infiéis. Eu quero que você, sem desmarcar Abacuque, vá comigo lá para Deuteronômio capítulo 28, versículo 47. Deuteronômio 28, 47. Tenta não desmarcar Abacuque, a gente vai voltar para lá. Mas Deuteronômio 28, 47. Leia comigo o que diz. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo o idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Você percebeu que a linguagem de Deuteronômio 28 é muito parecida com a linguagem de Abacuque 1:8? Como uma ave de rapina que vem voando. Deus tinha avisado, se o povo não fosse fiel a ele, ele mandaria o castigo, a repreensão, ele mandaria a correção, ele faria justiça. Mas quando Abacuque se depara com essa resposta de Deus, a coisa no coração dele fica mais agitada ainda. Porque inicialmente Abacuque estava agitado porque Deus não respondia. Porque ele dizia, até quando vai ter injustiça em Judá e o Senhor não faz nada? Mas agora a segunda questão do livro de Abacuque surge. E a segunda questão é, como Deus, sendo justo, se vale de Babilônia, uma nação ímpia, para julgar os pecados de Judá? A verdade é que Abacuque não gostou da resposta de Deus. E deixa eu perguntar para você, você já fez uma oração, pediu uma resposta de Deus e no final das contas não gostou daquela resposta? Eu acho que já. Comigo já aconteceu. E com Abacuque aconteceu exatamente isso. Ele orou, Deus respondeu, e ele não gostou da resposta. Aí nesse momento começa a segunda oração de Abacuque. Aí a partir do versículo 12, acompanhem comigo. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. E olha o versículo 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos?
Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Você conseguiu perceber o que Abacuque está falando para Deus? Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor tem olhos santos, o Senhor não tolera o mal. Como é que o Senhor vai usar os babilônios para punir, para repreender, para disciplinar Judá? Na verdade, o que Abacuque estava tentando fazer era convencer a Deus que o método dele não era o melhor. Queridos, aqui eu vejo um paralelo muito grande com a nossa vida. Porque quantas vezes a gente acha que o nosso jeito de responder aos problemas, o nosso jeito de resolver os problemas é melhor que o jeito de Deus? Quantas vezes a gente não chega em oração para Deus com o problema e com a solução? A gente diz: Deus, aqui está o meu problema, e eu acho que o Senhor deveria resolver desse jeito. Não é só Abacuque que acha que Deus tem métodos que não são os melhores. Nós também pensamos muitas vezes que os métodos de Deus não são melhores que os nossos. Mas Abacuque estava errado, assim como nós também estamos errados quando pensamos isso. E aí no capítulo 2, no primeiro versículo, alguma coisa começa a acontecer no coração de Abacuque. Porque olha o que está escrito, capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ou seja, Abacuque diz: olha, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, mas eu vou agora para o posto da sentinela e vou ficar lá esperando a tua resposta. Embora Abacuque não tenha compreendido os caminhos de Deus, ele coloca-se numa posição de fé. E parece que o coração de Abacuque começa a mudar, porque de alguém que questionava a Deus, ele começa a esperar pela resposta de Deus. E essa é a melhor atitude que nós podemos ter diante do sofrimento e diante das orações que a gente faz a Deus. É esperar a resposta de Deus, que sempre é melhor que a nossa. Aí, a partir do capítulo 2, versículo 2, Deus responde à segunda questão de Abacuque. Abacuque quer saber como Deus vai usar os babilônios para punir Judá. E Deus começa a responder. Mas Deus dá a resposta que Abacuque está precisando e não exatamente a que ele quer. Acompanhe comigo a partir do capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Ou seja, Deus está dizendo: escreve essa visão, escreve esse nosso diálogo, porque ele vai ensinar muitas pessoas a respeito de como lidar com o sofrimento. Versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E eu acho muito bonita essa fala de Deus aqui, porque ele diz: vai vir no tempo designado, no tempo de Deus. Querido, deixa eu te dizer um negócio. Pode ser que você tenha a vã ilusão de que o seu tempo é o tempo correto, que o seu método é o método correto, mas o tempo perfeito é o tempo de Deus. O método perfeito é o método de Deus. E nós precisamos nos colocar numa atitude de fé. É exatamente isso que Deus diz para Abacuque. Olha o que ele fala no versículo 4. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé, ou por sua fidelidade. Percebe aqui que Deus diz: olha, o justo não é, o ímpio não é humilde para aceitar a minha resposta, mas o justo vive pela fé. O justo vive pela fidelidade. Deus está dizendo aqui que a fé permanece mesmo na dificuldade e mesmo quando recebe uma resposta que não é a que gostaria de receber.
Isso é fé. Mas Deus não deixa Abacuque sem resposta àquela questão que ele fazia: Senhor, o Senhor não está vendo quem são os babilônios? Porque a partir do versículo 5, e depois você pode ler com calma aí na sua casa, Deus começa a enumerar os pecados de Babilônia. E eu quero ler aqui só a primeira frase de alguns versículos. Olha comigo o versículo 9. Ele diz: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Versículo 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo. Versículo 19. Ai daquele que diz à madeira: desperte. O que Deus está fazendo aqui é descrevendo os pecados de Babilônia. É como se Deus estivesse dizendo: ei, Abacuque, eu sei quem é Babilônia. Deus estava dizendo para Abacuque: eu sei o que eu estou fazendo, filho. Eu não perdi o controle. Eu sei exatamente quais são as consequências do método que eu estou usando. E se eu estou usando, você tem que confiar. Abacuque, dizia Deus, eu não perdi o controle. Eu continuo no controle. Sabe, e aí no final do versículo, capítulo 2, Deus diz algo tremendo para Abacuque. Versículo 20, o último versículo do capítulo 2, diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Eu lembro na minha igreja de origem que esse versículo estava na parede. Estava lá: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E esse versículo era colocado lá para que as pessoas fizessem silêncio na igreja. Bem, não era esse o propósito desse versículo. Aqui o que Deus está dizendo é o seguinte: Abacuque, eu sou Deus. Os meus métodos são melhores que os seus. O meu jeito de resolver é melhor que o seu. Abacuque, eu sou mais sábio do que você. Abacuque, deixa eu trabalhar, fica em silêncio. O que Deus está falando para Abacuque é: para de questionar os meus métodos e aceite o meu jeito de trabalhar. Abacuque, silêncio. Deus está trabalhando e o método de Deus sempre é o melhor. Aqui é uma lição tremenda para nós. Porque Deus está trabalhando por nós. Quando nós permitimos, Deus trabalha na nossa vida. E diante das ações de Deus, o melhor que nós fazemos é ficar em silêncio. Aceitar o método de Deus e deixar Ele agir na nossa vida. Depois dessa conversa e dessa resposta de Deus, Abacuque é outro. E a partir do capítulo 3, você percebe que a atitude do profeta muda. Leia comigo a última oração de Abacuque nesse livro. Ele diz aqui, a partir do capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Aquele que estava questionando, agora confessa. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Que coisa bonita, não é? Aquele que questionava os atos de Deus, agora treme diante dos atos de Deus. Abacuque estava começando a entender que ele não deveria questionar Deus, ele deveria ter fé nos métodos de Deus. Mas Abacuque continua. Acompanhe comigo a partir do versículo 3. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. E aí Abacuque continua descrevendo aqui a visão do juízo de Deus e do livramento de Deus. E todo o capítulo 3 é Abacuque dizendo: Senhor, eu entendi que o teu método é melhor que o meu. Eu entendi que diante do sofrimento eu não tenho que questionar a tua vontade, eu tenho que aceitar a tua vontade e me submeter ao que o Senhor fala.
Existem algumas coisas que nós podemos aprender com Abacuque. A primeira coisa é que a oração que Deus espera é a oração sincera. A segunda coisa que nós aprendemos com Abacuque é que às vezes as respostas de Deus não nos agradam, mas elas continuam sendo as melhores. Vou repetir. Às vezes as respostas de Deus não nos agradam, mas elas continuam sendo as melhores. Existe uma terceira lição. Deus está vendo o sofrimento do seu povo. Não desanima. Deus vê o seu sofrimento e como ele respondeu a Abacuque, no tempo certo, que é o tempo dele, ele vai dar a resposta adequada. Não desanima, continua firme. Outra lição que a gente aprende com Abacuque é: questione menos, confie mais. Questione menos, confie mais. E eu deixei para o final os versículos 17 e 18 do capítulo 3. Porque aqui há o ápice da oração de alguém que confia. E Abacuque diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que coisa maravilhosa! Abacuque está descrevendo como ficará Judá quando os babilônios chegarem. Não vai ter safra, não vai ter comida, vai estar tudo destruído, a situação vai ficar ruim, mas ele diz: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, presta atenção no que está acontecendo aqui, porque se você parar para pensar, a situação não mudou. Judá continua apostatada. A Babilônia continua sendo instrumento de Deus para aquela apostasia. A situação não mudou, mas o profeta mudou. Abacuque não é mais aquele que questiona Deus. Abacuque é aquele que diz: Senhor, as coisas estão difíceis, mas eu continuarei confiando em Ti. Eu não sei se você está passando por um momento de sofrimento. Não sei se você até hoje estava questionando a Deus pelos métodos que Ele tem usado para a sua vida. Mas o convite de Deus para você e para mim hoje é: para de questionar, confia. Fala como Abacuque: Senhor, as coisas estão difíceis. Eu não estou entendendo nada, Senhor. Mas mesmo assim eu continuarei me alegrando no Senhor e esperando no Deus da minha salvação. Essa é a melhor atitude de um cristão diante do sofrimento. Confiar. Confiar que o tempo de Deus é melhor que o nosso e que no devido tempo Ele vai agir em nosso favor. Mas enquanto Ele não age, a gente continua fiel, porque a nossa fidelidade não está ligada às circunstâncias. A nossa fidelidade está ligada a Deus. E Deus é eterno. Portanto, a nossa fidelidade também é eterna. Está disposto, está disposta a fazer essa aliança com Deus, de fidelidade incondicional, de confiança incondicional, independente da situação? Então ora agora comigo. Senhor Deus, nós queremos confiar em Ti, mesmo que as coisas estejam difíceis. Nós, Senhor Deus, não queremos que a nossa fidelidade esteja vinculada às circunstâncias. Nós queremos que a nossa fidelidade esteja vinculada ao Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.